Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Chegamos a Levítico capítulo 7, aqui a lei da oferta pela culpa, a lei das ofertas pacíficas. Deus proíbe comer gordura e sangue, a porção dos sacerdotes. Então é interessante aqui nós vermos, né, essas instruções, essas orientações, amém? Então, nós observamos aqui, esta é a lei da oferta pela culpa. Coisa santíssima é, santíssima, literalmente, é santo dos santos. Kodesh, Kodeshim, significando o caráter sagrado da expiação da culpa em comparação a todas as coisas sagradas e separadas para o Senhor. Amém? O nosso Deus, Ele é santo. E tudo que envolve o seu reino tem essa característica de santidade. Amém? O contrário de santo é profano, né? É impuro, é imundo, pecaminoso. Então é importante nós entendermos que a partir do novo nascimento, Deus nos chama a viver uma vida separada, a viver uma vida dedicada a Ele, em santidade. Amém? Essa palavra santo significa separado. Alguém ou alguma coisa que foi separado para o uso exclusivo do Senhor. Você tem ideia disso? Você já estudou sobre santidade? Você já estudou sobre o pecado e o dano do pecado, as consequências do pecado? O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então, essa questão do salário é a recompensa. Então, toda alma que pecar terá como recompensa a morte. Morte espiritual, morte física e ainda segunda morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo morreu por nós na cruz, nos substituindo. Então, é interessante quando diz aqui que essa coisa santíssima é, no lugar onde imola o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas. Também ambos os rins e a gordura que neles há, junto aos lombos. E o redenho sobre o fígado com os rins se tirará. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É oferta pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes a comerá no lugar santo, se comerá. Coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas. Será do sacerdote que ofereceu o holocausto de alguém, terá o couro do holocausto que oferece, como também toda a oferta de manjares que se cozer no forno. Contudo, que se preparar na frigideira e na assadeira, será do sacerdote que a oferece. Toda a oferta de manjares amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, tanto um como o outro. Então existia uma parte que era oferecida como sacrifício a Deus, queimada, né, como holocausto, como oferta pela culpa, mas a outra parte servia como alimento, provisão para Arão e seus filhos, os sacerdotes. Então, versículo 28 diz, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel dizendo, quem oferecer ao Senhor seu sacrifício pacífico trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico trará com as suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito, com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis aos sacerdotes, por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que ofereceu o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Então aqui eles vão falando também sobre a questão do que pertence aos sacerdotes, do mantimento aos sacerdotes, né? Como está escrito, o trabalhador é digno do seu salário. Então também os sacerdotes seriam mantidos pelas ofertas oferecidas no templo. Uma outra coisa interessante acontece aqui, é sobre o sangue. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel dizendo, não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso.
mas de maneira nenhuma as comereis. Por que não comer aqueles animais dilacerados? Porque o seu sangue não foi, vamos dizer assim, derramado. Amém? Então, a vida está no sangue e o sangue nunca foi alimento. Aí ele diz aqui, porque qualquer que comer a gordura do animal, da qual se trouxer a oferta ao Senhor queimada, será eliminado do seu povo. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer sangue será eliminada do seu povo. Olha como Deus levava a sério isso. E é interessante, a gente vendo essa questão do sangue, nós vamos lá para o Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, e é interessante o que eles chegam a um consenso aqui, né? Eles vão se reunir exatamente para tratar as questões doutrinárias no que diz respeito à igreja, né? E eles vão desenvolver um parecer. Em Atos 15, 12 diz assim, toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios que Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Pedro como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Conferem isto com as palavras dos profetas, como está escrito. Versículo 16. Cumpridas estas coisas, voltarei a reedificar o tabernáculo caído de Davi, e levantando-se das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Versículo 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, ou seja, se abster da idolatria, né? Ele fala também aqui sobre, bem como das relações sexuais ilícitas, isso aqui envolve todas aquelas relações sexuais que são fora do casamento, da carne de animais sufocados, que é exatamente isso, onde o sangue não é derramado, e do sangue. Aí, essa é a definição do primeiro concílio em Jerusalém. Amém? No versículo 28 ele diz assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. O desejo comum e verdadeiro de conhecer a mente de Deus leva à unanimidade. A igreja que tem certeza da liderança do Espírito Santo não está desamparada na tomada de decisão. Então, Deus, lá em Levítico, capítulo 7, proibiu, amém, a comer o sangue. E aqui em Atos, capítulo 15, já na era da graça, já nas orientações para a igreja, ele fala também para se abster do sangue. Por quê? Sangue nunca foi comida. Amém? A vida está no sangue. E quando se derrama um sangue de um animal, está ali derramando a sua vida. Quando você sacrifica um animal e sangra ele, você está derramando a sua vida. Você não pode pegar aquele sangue e fazer dele alimento, porque sangue não é alimento. Amém? Então espero que você possa estar lendo a sua Bíblia, buscando conhecer, amém? A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e através desse conhecimento você receber libertação. Jesus dizia aos judeus que criam nele, se vocês permanecerem no meu ensino, verdadeiramente vocês serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículos do 30 ao 32. Amém? Então é muito importante nós conhecermos a verdade, que é a palavra de Deus. Somente ela pode nos libertar de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de tudo aquilo que fere nossa santidade e assim fere nossa comunhão com Deus. Amém? Que nós possamos ser sábios nessa tomada de decisão. Então, leia a sua Bíblia. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Dê um joinha aí, porque o YouTube vai entender e vai mandar para mais pessoas que você gostou desse assunto e que você possa estar compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Faço votos por tua prosperidade e saúde,
assim como é próspera a tua alma. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.